E aí, galera, beleza aí com vocês? Aqui o professor Matheus para nós continuarmos aquela aula de História do Brasil e hoje dando continuidade à ditadura militar, iniciando o grande finale da ditadura militar aqui de nosso país, começando a falar sobre o processo de redemocratização. Então, esse processo de redemocratização do Brasil, ele já começa, né, a ser gestado, né, ali naquele finalzinho do governo de Médici, né, resultante do quê? Resultante da crise do petróleo que vai começar a escancarar aqui as mazelas, as desigualdades existentes aqui no nosso país e mostrando para o mundo todo que, em termos econômicos, não havia ocorrido um milagre da nossa economia, né? Mas sim o quê? Nós tivemos lá um período de grande crescimento que foi feito com base principalmente em capital externo. E aí, então, o que acontece? O Médici, que era então um presidente, um general da ala linha dura, não conseguiu manter os linha dura no poder e teve que indicar como seu sucessor um castelista, que é o general Ernesto Geisel. Tá? Então Geisel, ele era um castelista. Vocês se lembram que o que defendia os castelistas? Os castelistas, eles eram favoráveis a arrumar, a organizar o Brasil e depois, então, iniciar o processo de redemocratização. E foi exatamente isso que o Geisel fez. Então, o Geisel, ele vai dar início ao processo de distensão política aqui no Brasil. Então, início do processo de distensão política. Tá? Então, o que seria distensão política? Seria a redemocratização aqui do Brasil. Porém, o que é que o Geisel ele prometeu? Ele promete a redemocratização, tá? Então essa distensão dá início a esse processo. Porém, esse processo, segundo o Geisel, não poderia ser um processo muito rápido, não poderia ser um processo acelerado. Por que não poderia ser um processo acelerado? Porque se isso acontecesse, poderia colocar em risco toda, né, essa construção de uma estrutura sólida política aqui do nosso país, feita pelo governo ditatorial. Tá? Então poderia trazer novamente a ameaça da subversão que havia sido varrida aqui do Brasil. Então, por esse motivo, o que o Geisel ele promete? Um processo de distensão que, nas palavras dele, aspas aqui, deveria ser de forma lenta, deveria ser de forma gradual, para que fosse, então, segura. Então, lenta, gradual e segura. Essas são as palavras de Geisel, que vai promover esse processo de distensão política aqui, ok? No entanto, aí vem comigo aqui, Felipe, no entanto, o que vai acontecer? Apesar dele ter prometido iniciar o processo de redemocratização, ele demorou bastante para fazer isso. E tem outro problema. Esse processo de abertura política no governo de Geisel, ele foi principalmente marcado, né, por uma série de retrocessos, tá certo? Então a gente pode dizer que o governo de Geisel é marcado pelo retrocesso no processo de redemocratização. Então a gente pode colocar aqui, ó, então retrocesso, na redemocratização. E o que é que ele fez então que não possibilita que esse processo ele ocorra de uma forma mais acelerada? Então vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, ele prometeu durante o seu governo que não ocorreriam mais casos de tortura e morte aqui no Brasil. Não de forma injusta, porque todo mundo acusava os militares, e acusa até os dias de hoje, de terem promovido casos de tortura, né, como tortura de pessoas inocentes, né, sem nenhum tipo de critério. E aí, então, o que ele disse? No meu governo, isso não vai acontecer. Aconteceu? Aconteceu. O caso de tortura e morte, que foram dezenas de centenas, né, de pessoas, mas um dos que ganhou maior repercussão durante a ditadura militar foi no governo de Geisel. Foi o caso de tortura e morte,
né, de um jornalista da TV Cultura, que era Vladimir Herzog, também conhecido como Vlado, tá? Então nós tivemos aqui a tortura e morte na sede do DOPS em São Paulo, tá? De Vladimir Herzog. Por que ele foi torturado, Matheus? Ele foi torturado porque ele nunca negou, né, a sua inclinação para as ideias que eram as ideias comunistas. Tá? E ele sendo um jornalista, né, e assumindo, né, esse posicionamento mais de esquerda, talvez ele até, né, achasse que tivesse mais protegido, mas não foi o que acabou acontecendo. Tá? Então Vladimir Herzog acabou sendo torturado e morto na sede do DOPS. No entanto, os militares até hoje não admitem a ideia de que ele fora torturado e morto, né, pelos militares. O que foi divulgado pela imprensa na época? Na época foi divulgado na imprensa, né, pelos militares, obviamente, que Vladimir Herzog havia se suicidado na sede do DOPS. Tá? Suicídio esse que nunca fora comprovado, suicídio esse que a família, obviamente, não aceita. Tá? E aí, isso tudo começou a ser investigado mais recentemente, né, pela Comissão Nacional da Verdade, que foi instalado durante o governo da presidente Dilma Rousseff, mas esse é um assunto mais para frente. Mas aqui, só para vocês terem uma ideia, isso ganhou bastante repercussão. E não foi só o caso de tortura e morte de Vladimir Herzog. Nesse momento aqui, né, com esse processo de distensão política, o que é que vai ocorrer? O crescimento dos movimentos sindicais. E aí um líder sindicalista, que é o Manuel Filho, também nas mesmas condições, nessa mesma situação estranha, acabou sendo torturado e morto na sede do DOPS também em São Paulo. Certo? Mas o de Vladimir Herzog, sem dúvida nenhuma, é um símbolo desse processo como um todo. Agora, olha só aqui, ó, galera. Outro caso que mostra esse retrocesso no processo de redemocratização vai ser que Geisel, ele promete, né, que aqui no Brasil nós vamos ter o retorno da democracia, tá? Mas olha só o que ele vai instituir, o aumento da censura. Então a censura aqui agora nas eleições, tá? Então censura nas eleições. Por quê? Porque com a crise econômica, os militares, os políticos que apoiavam os militares, que eram da Arena, eles começaram a perder eleições. Então houve uma diminuição no número de políticos, né, da Arena que foram sendo eleitos. E isso daí, segundo o Geisel, havia sido resultado do quê? De uma oposição desleal que se valia da imprensa, né, para difamar os militares, para difamar o governo e assim como seus apoiadores. Por isso, então, o ministro da Justiça da época, Armando Falcão, vai fazer o quê? Ele estabelece a censura nas eleições. Essa lei aqui é conhecida como Lei Falcão, tá? Exatamente por quê? Porque foi o ministro Armando Falcão que acabou estabelecendo essa censura nas eleições, tá? Então, para tentar diminuir o crescimento, né, o ímpeto da oposição que era feita principalmente pelo MDB, tá? Mas eu acho que a grande cereja do bolo desse processo de retrocesso na redemocratização, né, vai ser quando ele decreta o Pacote de Abril. Então, o Pacote de Abril de 1977, ele engloba uma série de medidas tomadas pelo presidente Geisel, que fecha o Congresso, ele faz uso do ato institucional número 5, porque ele fecha o Congresso, ele reabre o Congresso e apresenta o Pacote de Abril. O que estava estabelecido lá no Pacote de Abril? Então, no Pacote de Abril, estava lá estabelecido uma série de medidas, né, de interferências dentro do processo político aqui no Brasil. Um deles, ele vai anular as eleições diretas que iriam ocorrer em 1978 para governadores de estado. Em 1978, deveria ter o retorno das eleições diretas para os governos estaduais. Elas foram canceladas, tá? Outra coisa que foi feito, então não havia interferência nas eleições para os cargos do legislativo, né, que seria, no caso, deputados e senadores. O que foi que se estabeleceu aqui pelo Pacote de Abril? A criação, né, do senador biônico. Tá? Senador biônico, Matheus? Sim. O que seria o senador biônico? Bom,
todo mundo sabe que o Senado, ou os senadores, eles representam os estados. E aí, então, cada estado tem quantos senadores? Nós temos 3 senadores. Aqui, no caso, pelo pacote de abril, para evitar que os militares, né, eles tivessem menos senadores, né, apoiando o seu governo, eles estabeleceram o seguinte, que a partir de agora, as eleições para senadores funcionaria da seguinte forma: 1/3 do Senado seria nomeado pelos governos estaduais, que eram governadores biônicos, ou seja, governadores também apoiados pelos militares. E somente 2, ou seja, dos 3 senadores, somente 2 seriam eleitos pela população. 1 seria nomeado pelos estados. Então, esse indivíduo, esse senador nomeado, ficou conhecido como senador biônico. E aí, esse senador biônico, ele tem essa denominação por quê? Porque era um senador dos militares. Então, se ele já tem, já escolhido 1/3 do Senado, fora os que vão ser eleitos, jamais os militares iriam sofrer derrota no Senado. Então, isso garantia sempre a aprovação dos seus projetos. Tá? Então, isso daí foi um mecanismo que simboliza o quê? Esse retrocesso no processo de redemocratização. Ok? Muito bem. Então, vem comigo aqui, Felipe. Agora você deve estar se perguntando, Mateus, por que isso tudo estava acontecendo? Por que nós temos o processo de distensão política exatamente nesse momento da história? É que isso tudo tem a ver com o contexto, tá? Tanto com o contexto interno quanto o contexto externo. O contexto interno, né? Vocês viram que eu comecei a aula falando da questão da crise do petróleo que escancarou as mazelas aqui do Brasil, levando à crise do milagre econômico. Então, internamente, nós vamos ver o retorno da crise econômica, o retorno da inflação. E isso daí vai tornando o governo impopular. E isso se refletiu onde? Nas urnas, fazendo com que candidatos que apoiavam os militares começassem a sofrer derrotas em redutos importantes. Segundo, de novo o contexto internacional. Nós estamos vivenciando já nessa segunda metade da década de 1970 um processo também de distensão política na Guerra Fria. O que você está querendo dizer, Mateus? Eu estou querendo dizer que na Guerra Fria, né, a coisa ela está começando a se tornar mais flexível. Os Estados Unidos eles estavam superando a União Soviética. A União Soviética já estava dando mostra de colapso. E isso daí fazia com que, então, os americanos já assumissem a posição de que eles saíram vitoriosos nessa disputa ideológica com a União Soviética. Consequentemente, na época, aqui nesse período que nós estamos falando do governo do Geisel, o presidente dos Estados Unidos, um cara chamado Jimmy Carter, ele começa a pressionar não só o Brasil, mas outros países aqui da América do Sul para que iniciassem o processo de redemocratização. Então, os americanos que haviam financiado o golpe militar lá em 1964, agora eles estavam exigindo o fim da ditadura militar aqui no Brasil. Então, eles exigiam o retorno da democracia, sob a pena, né, de os americanos, ou seja, dos Estados Unidos, não financiarem mais os projetos, de não apoiar mais economicamente os países que ainda mantinham governos que eram governos ditatoriais. Então, esse contexto nada favorável aos militares é que faz com que na década de 70, aqui, principalmente nessa segunda metade da década de 70, o processo de redemocratização ele ganhe força, ok? Então, entenderam? Então é por isso que isso vai acontecer. Mas, como eu disse, Geisel demorou pra caramba para fazer isso, porque o governo dele foi marcado pelo retrocesso. Tá? E antes de eu falar o que ele fez para redemocratizar o Brasil, vamos ver algumas coisas que também marcaram o governo do Geisel dentro desse contexto econômico. Tá? Então, em termos de economia, eu só vou repetir aqui para vocês aquilo que eu falei, vou colocar aqui no quadro. Né? Então, em termos de economia, nós temos a crise do milagre. Tá? Isso aí é fato, então a crise do milagre econômico. Fato, não dá para a gente questionar. Só que a crise do milagre econômico, como eu disse, ele foi resultado da crise do petróleo. E aí o que vai acontecer? No governo do Geisel, ele vai elaborar então um projeto para tentar contornar um pouco esses problemas que o Brasil estava vivenciando em termos econômicos. Então era necessário, né, começar a investir
em combustíveis que eram combustíveis alternativos. Então, diante da crise do milagre econômico, diante da crise do petróleo, tá? Vou até escrever aqui novamente, crise do petróleo, nós vamos ter investimentos em matrizes energéticas alternativas, né? E aí, principalmente, tentar, até hoje a gente, né, fala disso, que seriam setores, né, de energia limpa. Aliás, hoje se discute muito isso, né? Eu sempre digo, cara, eu acho que não vai demorar muito tempo para que os carros todos, eles, né, não acabem mais poluindo, né? Inclusive poluição sonora, né? Que é uma coisa que eu, particularmente, fazer um parênteses aqui, como sou mais velho, eu não gosto de tanto barulho, mas, cara, um barulhozinho de um motor carburado, ronco de um motorzão, né, de verdade, é bonito de ouvir, não é verdade? Porque os motores elétricos, né, eles não fazem nem ruído, né, o negócio. Mas é uma tendência, né, eu acho legal, energia limpa e tal, mas eu gosto do barulhinho. Mas, enfim, deixe o barulho de lado, Matheus. Fale aqui o que foi que o Geisel fez. Ele vai começar a investir em matrizes energéticas diferentes. Então, um projeto aqui, ó, ele vai criar um programa que faz com que hoje o Brasil ele seja o país que mais utiliza álcool combustível. É o programa Pró-Álcool. O programa Pró-Álcool, Matheus, sim, esse programa foi iniciado aqui na década de 70, exatamente com o objetivo de tentar minimizar a dependência que o Brasil tinha de petróleo. Tá? Então ele inicia esse programa de que forma? Subsidiando a construção de usinas para a produção de álcool combustível. Inclusive não é só usinas, mas também estimulando as montadoras a investir nessa tecnologia. Cara, eu vou fazer outro parênteses aqui, cara. Na década de 70, velho, os primeiros carros que saíram a álcool era medonho, gente. O negócio não pegava no frio, cara, você podia esquecer. Não pegava de jeito nenhum. Tá? E para a gente ver, chegar nos dias de hoje, né? Onde carro a gasolina, carro a álcool, né? Então, injeção eletrônica, tá? Não preciso mais nem daquele botijãozinho, a maior parte dos automóveis não precisa nem mais de botijãozinho de gasolina, né? Para o carro a álcool funcionar nas manhãs frias. Então, é uma coisa impressionante, mas tudo começou aqui com esse programa, que é o programa Pró-Álcool, tá certo? Outra coisa, também o projeto de investimento em usinas nucleares, tá? Então, o programa de energia nuclear, tá? Também começa aqui dentro desse contexto. Então, o programa de investimento em energia nuclear. E onde é que foram instaladas as usinas? Foram instaladas no Rio de Janeiro, em Angra, né? Então é o projeto Angra. Nesse momento, nós compramos uma tecnologia meio defasada, né, dos Estados Unidos e da Alemanha. Tá certo? Mas os investimentos começaram aqui. E hoje, né, nesse momento que nós estamos falando aqui agora, eu digo o seguinte a vocês. Talvez nesse momento a gente tenha comprado uma sucata aí dos caras. Fato. Os caras enganaram a gente, venderam sucata para nós. Mas sabia que hoje o Brasil, ele detém uma tecnologia, né, de enriquecimento de urânio que é referência no mundo todo. Inclusive, há alguns anos atrás, os americanos, na época o presidente Barack Obama, olha, isso porque o presidente era Barack Obama. Os caras acusaram a gente de estar produzindo, desenvolvendo tecnologia para a produção de armas nucleares, porque os caras queriam roubar essa nossa tecnologia. E roubaram, tá? Foi isso que aconteceu. Mas é uma coisa nossa aqui, ó, né? Nossa do Brasil. Fechou? Mas, pra gente finalizar aqui, então, meus queridos, tá? Então, fale de alguma coisa, né, mais interessante em termos políticos que o Geisel fez, Matheus, aqui que levou à redemocratização. Porque até agora você só falou tortura, morte e tal, né? Você falou aqui da parte econômica, mas em termos políticos, né? Como vai ser esse processo de redemocratização? Então, a redemocratização, deixa eu pegar um giz aqui inteiro, galera. Então, a redemocratização, ela ocorre no final do governo dele, tá? Com duas coisas que ele faz. Uma, extremamente importante. O que é extremamente importante que ele vai fazer em termos de redemocratização? Mas o problema é que foi bem nos últimos dias do governo dele. Ele decreta, tá, o fim do ato institucional número 5. Ele deu um salto importante para esse processo. Ele decreta o fim do ato institucional número
5. Foi importantíssimo isso aqui que o Geisel acabou realizando. Tá? Ele acabou com aquilo que permitia, né, os militares eles interferirem no legislativo, no judiciário, dando os poderes, podemos até dizer assim, absolutos aos militares. Tá? Outra coisa, ele conseguiu indicar o seu sucessor. Então lembra, eu disse a vocês, Geisel era castelista, ele acreditava que o Brasil ele estava pronto para a redemocratização, para que nós fizéssemos essa transição para um governo civil novamente, para o retorno das eleições livres aqui no Brasil. E aí ele indicou um cara que também pensava igual, tá? Então ele indica o seu sucessor, que era, né, o chefe do Serviço Nacional de Informações, ou seja, da nossa inteligência, que é João Batista Figueiredo. Então, ele vai conseguir indicar, então a indicação de um castelista para a sucessão. Então, a indicação de um castelista. Quem é esse cara? O que vai ser, inclusive, o último presidente da República Militar aqui no Brasil, que vai ser João Batista Figueiredo, que vai ser o responsável pela transição para a democracia aqui no Brasil. Beleza? Mas isso aqui, meus queridos, é um assunto para a nossa próxima aula, quando nós vamos finalizar, então, a ditadura militar aqui no Brasil. Um abraço a todos, até lá então, tchau, tchau.